Olá, irmãos, paz do Senhor. Estamos aqui para compartilhar mais um capítulo, desse livro maravilhoso que é o livro de Atos. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o capítulo 16. É um capítulo que fala da segunda viagem de Paulo, uma viagem repleta de detalhes, de acontecimentos que foram decisivos para o desenrolar dessa viagem, que foi um sucesso, eu diria. E hoje a gente vai falar um pouco de como é que foi isso. O nosso estudo dessa semana ele trata acerca de algumas particularidades dessa viagem. O primeiro item, ele diz o seguinte: diz que foi uma viagem que entrou para a história da salvação. Uma viagem que entra para a história da salvação porque ela inicialmente não tinha esse destino. O texto diz que foi uma visão que Paulo teve à noite que determinou os rumos dessa viagem. A partir dessa visão, Paulo discerne que era outro caminho que eles deveriam seguir. E assim eles partem. É importante salientar nesse tópico, irmãos, como foi decisivo essa interpretação de Paulo acerca do destino a ser seguido. E como foi importante ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. O que não é diferente para nós nos dias de hoje. Nós temos uma mensagem enquanto grupos familiares, enquanto igreja do Senhor, de levar essa palavra, levar essa mensagem que é a verdade, que é o plano de Deus, para tantos outros que ainda não ouviram ou que ouviram e precisam entender um pouco mais. Então, acho que a lição que nós tiramos desse primeiro tópico é ouvir a voz do Espírito. E a partir desse momento que nós ouvimos, obedecer. Foi o que Paulo fez, foi o que essa comitiva com ele entendeu e foi o início dessa grande viagem. Vamos lá. E o segundo tópico diz que Deus agrega a essa comitiva um reforço. A caminho da Europa, Deus manda um reforço. Eu gostei muito desse tópico, mandar um reforço. É a percepção do Senhor das nossas necessidades. Deus sabe aquilo que nós precisamos. Naquele momento, agregar a essa comitiva, a esse grupo, um jovem que, como o texto diz, o verso 2, que era um jovem que dava bom testemunho e era bem visto pelo povo, pela sociedade da época, por aqueles que o conheciam, era de suma importância. E Paulo, percebendo que esse era o testemunho desse jovem, chama-o para caminhar, chama-o para prosseguir a viagem. Esse jovem era Timóteo, filho de uma mãe judia, mas cristã, e de um pai grego. E é importante esses detalhes porque são dois personagens. A mãe aparece muito mais porque o texto diz que ela, a Eunice, que era o nome da mãe dele, ensinava-o o evangelho desde criança. O pai, por sua vez, como senhor da sua casa, sendo grego, possivelmente não permitiu que Timóteo fosse circuncidado. E o fato de Timóteo não ter sido circuncidado, os historiadores alegam, e nos estudos que a gente vê, pode ter sido um dos motivos da dificuldade desse ministério de Timóteo a alcançar os judeus daquela época. Por quê? Porque não ser circuncidado, que era um ritual judeu, não condizia com aquilo que os judeus entendiam ser o plano de Deus. Eles criam que era preciso que houvesse a circuncisão. Muito bem. Paulo, entendendo isso, que o evangelho chegaria aos judeus, precisava chegar aos judeus, e Timóteo seria um instrumento útil junto com ele,
faz a circuncisão em Timóteo. Não tem nada a ver com a salvação em si, mas era um processo, era um ritual que Paulo entendia que precisava ser feito. E eu gostei muito do final desse tópico, quando a linha final, né, quando se coloca que essa viagem, né, esse ministério, né, esse envio de Paulo a esses povos não era para amadores, né? Não havia espaço para amadores, né, nessa difícil empreitada. E aí nós salientamos duas passagens ali em Atos, que é Atos 13 e depois o Atos 15, capítulo 15, onde João Marcos, ele se afasta da comitiva na primeira viagem. O texto não especifica os motivos, mas não foi bem aceito por Paulo. E na segunda viagem, quando ele intenta ir, né, Paulo justifica que ele não iria por conta desse motivo. Na sequência posterior, eles fazem as pazes, digamos assim, e tudo se resolve. Mas percebe-se que talvez as dificuldades que se imaginavam que iriam ter na viagem, né, uma viagem difícil, né, talvez tenham sido impeditivos de João Marcos iniciar. Então não era uma viagem para amadores, é viagem para pessoas realmente muito além, muito mais que convertidas, muito mais do que cristãos que entendessem que esse era o plano de Deus. Amém? O terceiro tópico fala da chegada deles à Macedônia, né? E que chegada, né? Nasce a igreja dos Filipenses, e essa igreja nasce na casa de uma mulher, né? Interessante que Paulo, quando chega às cidades, inicialmente ele vai às sinagogas para fazer, né, para ter o encontro, para falar acerca do Evangelho, falar do plano de Deus. Mas nesse caso ele não vai à sinagoga, ele vai à beira do rio, né? E conta a história, né, lendo a história um pouco, possivelmente não havia sinagogas ali porque não havia um número mínimo de chefes de família, né, para que a sinagoga fosse estabelecida naquela localidade, na cidade de Filipos. E quando ele chega à beira do rio, ele encontra com uma mulher, né, temente a Deus, né, e muito interessada na obra do Senhor. Essa mulher era Lídia, vendedora de púrpura, uma comerciante, e ela, entendendo aquilo que era pregado, aquilo que estava sendo falado, né, ela abre o coração, né, e ela e a casa dela é batizada. Que maravilha! E aí ela chama, né, o texto fala que ela constrange, ela chama Paulo e a comitiva para estarem com ela na sua casa, e ali se estabelece, né, um encontro maravilhoso, e a igreja do Senhor começa a ser estabelecida na cidade dos Filipenses. Maravilhoso essa passagem, e a gente começa a entender o porquê que Paulo tinha que ir realmente para aquela cidade. Bom, e tudo isso acontecendo em meio a um cenário de muita, resistência também por parte dos judeus, por parte das autoridades, e é nesse cenário que Paulo e Silas são presos, né? E eles são presos, levados ao cárcere, e é interessante que essa prisão, a gente às vezes lê rápido essa parte do texto, mas quando a gente estuda com mais profundidade, quando a gente começa a ver nas entrelinhas, não era uma simples prisão, não era simplesmente ficar ali aguardando, né, a sentença. Eles foram presos, né, ao tronco, né, seus braços e pernas, e dizem os historiadores que era comum, né, nesses casos, quando as algemas eram colocadas nos pés, as pernas eram abertas para que houvesse um sofrimento um pouco maior. E é nesse cenário que Paulo e Silas, eles começam a louvar e a cantar o Senhor, né, a cantar ao Senhor hinos,
e isso gera um ambiente espiritual tremendo, né? E perto da meia-noite, eles nesse clima, né, de louvor, de adoração, os outros presos ouvindo, né? E diz o texto que vem um grande terremoto, né? E as prisões são abertas, né? E todos foram soltos, né? E Paulo e Silas então têm a oportunidade de entender, né? Eu acredito que mais uma vez o porquê de ir àquela cidade. Havia um objetivo com uma pessoa, como a gente vê no decorrer do texto, que era o carcereiro naquela hora, né? E aí o nosso tópico diz que o verdadeiro louvor só eclode do espírito liberto, desacorrentado no cárcere interior do homem natural, e se manifesta até mesmo nas adversidades da vida. Ele move os poderes celestiais que, por sua vez, abalam as estruturas da terra. É o louvor que liberta. É isso mesmo, irmãos. Prossigamos louvando ao Senhor em meio às adversidades, né? Em meio a esse clima, né? Principalmente nesse momento que nós estamos vivendo. É muito importante que o louvor ele não suma dos nossos lábios, né? Nós temos motivos para louvar ao Senhor, né? E o Senhor se agrada por louvor daqueles que o amam, daqueles que o temem, né? E as estruturas são abaladas, né? Deus ele move todas essas estruturas, como nós vimos, moveu todas essas estruturas, houve todo um terremoto, né? Por conta de um homem, né? Havia um propósito de Deus na vida desse carcereiro, que então é salvo, né? E agrega-se, né, posteriormente a Lídia, a igreja da localidade. Amém? Senhores, que é necessário que eu faça para ser salvo, diz o tópico 5. É isso que nós estamos falando, né? Carcereiro com sentimentos diversos, né? Medo porque os presos estavam sendo soltos, né? E não entendendo aquilo que estava acontecendo, argumenta, né, com Paulo e Silas o que ele precisaria fazer para ser salvo, né? E Paulo e Silas então têm a oportunidade de apresentar o evangelho a ele, e ele e sua casa são abençoados e são salvos pelo Senhor, né? Fica aí, irmãos, nesse estudo, né, nesse breve resumo que a gente fez aqui agora, aquele sentimento que o propósito de Deus é muito maior do que aquele que nós às vezes imaginamos, né? Nesse caso, a ida à prisão não era o fim, mas muito pelo contrário, era o início de uma grande obra. Então a prisão não era o fim para Paulo e Silas, né? E a mudança do roteiro tinha alguns objetivos. Um deles era ensinar e preparar Timóteo para que ele pudesse apresentar o evangelho aos povos. Isso Paulo fez e Timóteo pôde vivenciar essas experiências. Ensinar a Lídia, né, aquela mulher temente ao Senhor, o caminho da salvação, né? E por fim presenciar como Deus age, né? O que ele pode fazer em favor de uma vida, nesse caso, a vida do carcereiro. Esse capítulo ele é muito rico com outras experiências, mas eu creio que elas são bem evidentes, né? Como é que o plano de Deus ele se desenrola. Então, irmãos, prossigamos firmes, porque nós não temos dúvida que os grupos familiares, né, a estratégia que Deus nos deu, esse é o caminho para um objetivo maior do Senhor, para alcançar as vidas como nós temos feito, né? Então, aprendamos com isso, né? Aprendamos que Ele é quem está no controle e Ele é quem nos direciona.
né? Glória a Deus pela igreja, glória a Deus pela salvação que nós temos em Cristo Jesus, né? Que o Senhor possa nos abençoar, que o Senhor possa nos dar uma reunião nessa semana maravilhosa, que o Espírito Santo de Deus possa ter o controle de todas as coisas e que nós entendamos isso. Um abraço a todos, irmãos. A paz do Senhor.